Olá meus amigos, um bom dia a todos e espero que se encontrem bem. Estamos novamente aqui para fazer um vídeo para vós. Hoje estamos aqui no norte do país, mais precisamente em Viana do Castelo, mas não gostaríamos de deixar de passar mais um dia sem podermos estudar as Sagradas Escrituras convosco e a Palavra de Deus. Como sabem, temos estado a estudar o livro de Daniel e gostaríamos hoje também de estudar mais um capítulo, de iniciar mais um capítulo de estudo convosco. O capítulo que vamos estudar nestes próximos vídeos é o capítulo 8 do livro de Daniel das Sagradas Escrituras. E passado cerca de 2 anos que Daniel teve o sonho relativo a que tivemos a estudar nos últimos vídeos, passado estes dois anos que ele sonhou com aqueles animais bizarros, mais uma vez a Daniel é revelada uma visão. E nesta visão, Daniel vê novamente animais como símbolo de impérios e que significavam novamente aqueles impérios que nós vimos no capítulo 7. Vamos verificar então na nossa Bíblia, vamos ler na nossa Bíblia, mais uma vez, a partir do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 10, que diz o seguinte: No ano terceiro do reino de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera em princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Susã, que é província de Ilão, e vi que estava junto ao rio Ulaia. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Eu, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e no seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir um exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Reparem que temos aqui novamente uma visão com animais que Daniel tem aqui no capítulo 8, e ele, a partir do versículo 19, dá a explicação desta visão. O anjo Gabriel dá a indicação da visão que tinha dado então a Daniel, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Reparem que aqui nós já estamos, portanto, no fim do reinado da Babilónia, e temos então aqui a visão do carneiro com 2 chifres, que se refere então aos reinos da Média e da Pérsia. Os 2 chifres provavelmente como referência, portanto, a estes a conjugação destes 2 reinos, do Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Portanto, temos aqui a seguir o bode, que é então o rei da Grécia, como diz então aqui a explicação. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprover. Destruirá os poderes e o povo santo. Reparem que aqui temos então
a explicação que é dada relativamente ao sonho que ele tinha tido, relativamente ao sonho dos animais, e como nós verificamos, em comparação com aquilo que nós já tínhamos visto anteriormente, relativamente aos dois chifres do carneiro, não temos dúvida, porque o próprio anjo lhe diz que são os reis da Média e da Pérsia. Depois o bode peludo também dá a indicação de que é o rei da Grécia, com um chifre grande, com olhos, que diz também que é o primeiro rei. E depois deste reino da Média da Pérsia, representado pelo carneiro, que é vencido pela Grécia, Alexandre o Grande, como nós falámos também no capítulo 7, representado aqui pelo bode, sabemos que Alexandre travou 3 grandes batalhas, até vencer Dario III, o rei da Medo-Pérsia. A primeira foi a Batalha de Granico, no ano de 334 a.C., a segunda foi a de Issus, no ano 333 a.C., e a última no ano 331 a.C. A última no ano 331 a.C. foi a de... Exatamente, não tenho aqui a referência de qual foi o nome, mas foi nesta data, exato, a Batalha de Arbela, ou Guagamela. Assim, no ano 331 a.C. assinala o fim do Império Medo-Pérsia e o início do domínio do Alexandre o Grande. Este chifre de Alexandre o Grande, que após a sua morte se quebra e é sucedido pelos seus 4 generais, tal como aconteceu no capítulo 7 de Daniel, 4 chifres notáveis: Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco e Cassandro. Em Daniel 7 aparecem então 4 animais ou bestas, uma para cada império, mas novamente surgem 10 chifres e um chifre pequeno. Assim, aqui temos também Roma nas suas 2 fases, Roma imperial e Roma papal ou religiosa, que atuaria contra Deus e o seu povo. De fato, a Roma papal é a continuidade da Roma imperial, o que pode ser atestado no fato de que o bispo de Roma se assenta na cadeira do imperador e assume o seu título de Pontifex Maximus, na conservação dos deuses romanos, onde eles se tornam santos com nomes cristianizados, na manutenção da língua latina para a versão oficial das escrituras e nas celebrações das missas. Depois de estes reis terem passado, vamos verificar nos próximos vídeos o que é que acontece relativamente à sua sequência e que visão é que foi dada a Daniel para o tempo do fim. Amanhã continuaremos então este estudo. Entretanto, espero que fiquem bem. Tenham todos um bom dia na companhia do Senhor.